Bom dia, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estar com você aqui no programa Reencontro, nesta parceria que temos firmado com o pastor Nilson Marofanini. Uma satisfação poder, neste pequeno quadro, o direito nosso cada dia, de trazer orientações, dicas, numa visão do direito preventivo, ou seja, na ideia de orientar os pastores, líderes, diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas, os nossos irmãos que lideram as igrejas especialmente. E é claro também os nossos membros que se envolvem nas igrejas, os fiéis que estão conosco do Brasil inteiro. Mandando um grande abraço para os irmãos e irmãs de Belém do Pará. Ali em Belém do Pará, no norte do país, onde estive falando agora no mês passado, com satisfação, um abraço grande aos irmãos e irmãs em Belém do Pará. Neste dia, quero compartilhar com você e compartilho sobre uma temática que tem incomodado muito nossas igrejas. E, na realidade, não é só neste dia. Vamos estar aqui numa série de programas falando sobre um tema importantíssimo neste tempo. Um tema que tem provocado igrejas, levado a igreja à justiça, que é a questão da exclusão de membros da igreja. Vou repetir, e aí você vai anotar e ligar para o seu pastor, ligar para o seu ministro, ligar lá para o ancião e pedir para ele sintonizar correndo aqui no canal que estamos permitindo esse programa, para que você possa entender a questão das exclusões dos membros das igrejas. Hoje falo sobre os procedimentos legais e bíblicos na exclusão de membros da igreja. Primeiro, precisamos diferenciar. Nós temos 3 tipos de governos eclesiásticos. Repito, 3 tipos de governo eclesiástico. O que é isso? É a forma como cada igreja se organiza. Só para dar um exemplo, nós temos a empresa que é a SA, Sociedade Anônima, onde não há um dono, todos têm ações, votam, um tipo de empresa. Nós temos a empresa individual, o único dono, ele organiza, dirige. E nós temos a limitada, que é uma empresa de poucos donos, que se organizam, comandam. Nas igrejas não é diferente. Nós temos um sistema de governo. O primeiro é o episcopal, aquele sistema onde só o bispo orienta, decide, é o colégio de bispos que resolve. É um governo centralizado no bispado. Nós temos o governo presbiteral, em que os presbíteros se reúnem e eles, depois de eleitos pela igreja, se reúnem e resolvem tudo na igreja. E nós temos o sistema congregacional, que é o sistema onde cada membro tem um voto. Cada pessoa vota por si só. E a Assembleia da Igreja que decide as coisas. Então, você precisa saber qual é o sistema de governo da sua igreja. Se é episcopal, e se é episcopal, você não é membro, você é um fiel, participa, se envolve, mas como fiel, não somente a nível espiritual. Se o sistema é presbiteral, a Assembleia se reúne, elege os presbíteros, daí em diante a Assembleia não mais participa das coisas. Os presbíteros resolvem tudo. Se é congregacional, você é chamado periodicamente para assembleias. Umas fazem mensalmente, outras bimensalmente, outras de 3 em 3 meses. É a igreja que vai dizer qual é a periodicidade das assembleias. E nesta hora, é importante a igreja saber que se ela for excluir um membro, seja ele um membro na igreja episcopal, se ele fizer parte lá do bispado, ou do sistema da igreja no sentido organizacional. Se ela é presbiteral, se ele faz parte do corpo enquanto membro, não só como fiel. E na congregacional, todos aqueles que adentram via batismo são membros. Ela precisa estar atenta ao que o apóstolo Mateus coloca claramente para nós no livro que ele escreveu, no capítulo 18. E ali está o regramento que vai nos orientar com relação à exclusão de membros. Disse o Senhor Jesus: se teu irmão errar, se teu irmão pecar, vá tu sozinho. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Aí está, meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, presbítero, meu querido líder, a primeira fase que a igreja não pode deixar de cumprir para efeito de excluir um membro do seu corpo. A primeira fase, qual é? Aquela pessoa que tomou conhecimento da situação, do problema, do pecado, do erro, vai até a pessoa. E disse o Senhor Jesus, Mateus registrou, vá tu só. Não é divulgar para a igreja,
não é falar para o pastor, não é falar com o diácono. Você que tomou conhecimento, vá até a pessoa, converse com ela. Em caso de ela não te ouvir, diz Jesus, chama mais um. Não resolvendo, traze-o à igreja. Não resolvendo, considerar o publicano. São 4 fases para a exclusão de um membro da igreja. E querido, querida, amado presbítero, amado diácono, amado pastor, a igreja, quando cumpre isso, ela cumpre a lei do país. Incrível! Ela cumpriu a Bíblia, Mateus 18, 17, ela começa a cumprir a lei do país. Prepare-se, vem mais coisa por aí sobre o tema exclusão de membros. Tendo dúvidas, mande seu e-mail para nós. Nosso site é www.direitonosso.com.br www.direitonosso.com.br. Sempre dúvidas, voltar para questões da igreja. E aqui vamos responder no ar como essas. Ou me ligue, 21 Rio de Janeiro, 2696-5244. 21 Rio de Janeiro, 2696-5244. É o direito nosso cada dia, aqui para abençoar a sua vida, a sua igreja e o seu ministério.